Olá, Belo Horizonte. São 4h03 nessa cidade, 4h03 nessa capital de Belo Horizonte, que é de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Uma vista maravilhosa, espetacular e panorâmica, e tá acinzentada hoje. Mas nós temos motivos para sentir essa visão de Belo Horizonte com muito otimismo e muita alegria, porque hoje é um dia muito especial. Hoje nós vamos falar aqui sobre as notícias da educação no mês de setembro. E para isso, quem vem aqui é o professor Cláudio Magalhães. Olá, pessoal, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a toda a equipe maravilhosa da Rádio Autêntica Favela, boa tarde a todos que continuam acreditando que a educação é a principal arma, o principal instrumento para a formação de uma cidade, de uma sociedade mais justa e mais igualitária. E hoje, professor? Hoje é um dia especial. Eu queria dizer também, assim, que eu coloquei lá no meu Instagram, coloquei, né, lá na nossa figurinha de divulgação, que nós tínhamos esquecido de comentar, que embora comentamos rapidamente na última vez que a gente esteve aqui, que o programa Educação é para Todos tá entrando no seu 3º ano. Eu até, para quem está acompanhando a live aqui no canal, @Luiz Flávio Chinelato, pode ver aqui esse quadradinho mosaico que você fez com algumas das pessoas que a gente trouxe aqui nesses mais de 2 anos, né? Um programa que começou em agosto de 2021, em plena pandemia, né? E que foi um desafio que a Deisiane Avelino trouxe para que a gente pudesse trazer um programa que falasse sobre educação para a comunidade, com vozes que fossem diferentes daquelas que a gente está acostumado de ver na mídia, né? Que a gente tivesse uma variedade, principalmente daqueles educadores que estão trabalhando, produzindo, muitas das vezes de forma anônima, e que essas pessoas têm muitas opiniões, têm muitas ideias, têm muitas coisas para ajudar a incentivar as pessoas a continuar estudando. E aí eu não cheguei ainda a fechar essa conta ainda, mas certamente desse período já foram mais de 100 educadores diferentes que nós trouxemos aqui na rádio para conversar sobre os mais diversos temas e que a gente envolve a educação. Então eu fico muito feliz dessa continuidade, muito feliz com o Luiz, que na realidade o início do programa eu comecei a fazer a produção e a apresentação, e o Luiz me quebrou o galho, se tornando o apresentador do programa, até muito melhor do que eu, para poder me deixar. Olha, o mestre sempre será o mestre. Mas aí me deixou mais tranquilo para fazer a produção com mais tranquilidade, e vim aqui pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, pra gente fazer uma geral de notícias que eu acho que são importantes, que muitas vezes ficam fora da mídia e que da grande mídia, né, comercial, e que a gente pode explorar ela um pouquinho e refletir um pouco, né? Pra gente poder saber efetivamente como a educação está andando no nosso país. Um aspecto muito importante é que você tem o talento, a capacidade e o controle da situação, que sempre está colocando aqui um convidado especial para falar sobre um tema, e esse tema costura com outro, que costura com outro. Então nós temos aqui uma gama de informação muito grande. Então esse programa, eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui com você, porque eu estou sempre aprendendo. Semanalmente eu tomo aqui aulas, lições de vida, de conteúdo jurídico, de conteúdo filosófico, né? Então todas as práticas relacionadas à educação estão ligadas aqui. Então eu acho que esse que é o grande diferencial. A gente tem um programa que realmente faz a diferença na educação. E é legal, né, Luiz? Porque a gente começa, no início eu ficava pensando na produção, falei assim, nossa, mas será que nós vamos ter assunto para ter uma vez por semana alguém falando sobre educação de coisas variadas? Porque geralmente quando a gente fala educação, a gente vai falar de currículo, né? Vai falar de escola formal, vai falar de políticas assim. Eu falei assim, gente, como é que a gente vai ter? E a gente nunca repetiu um entrevistado, né? Verdade. Porque você tem, assim, porque educação, pessoal, tem tudo. Em todos os lugares. Então a gente trouxe aqui, né, as mais diversas pessoas que falaram assim, na minha área tem educação, e a gente pode incentivar as pessoas para poder continuar estudando, prestando atenção na educação, cobrando dos políticos uma melhor educação, para que a gente possa, né, desenvolver um pouco mais a cidadania e melhorar, né, a igualdade das pessoas no país. Isso só vai acontecer pela educação. 2 aspectos importantes no programa. Um deles
incentivar as pessoas a voltarem a estudar, né? Isso é muito importante porque as pessoas que estão nos ouvindo muitas vezes tomam a iniciativa de voltar a estudar, de fazer um EJA, de fazer um ingresso num curso técnico, no curso superior. Aliás, é engraçado isso, né, Luiz? Que nós, por exemplo, somos dois exemplos disso, né? Eu voltei a estudar, estou fazendo minha segunda graduação em História. História? E você está se formando agora em Direito, né? Na terceira graduação. Olha aí que beleza. Então, é bom que ninguém pode acusar a gente que a gente manda os outros fazer as coisas e a gente não faz. Dois velhos de barba branca dizendo o seguinte, tem que estudar. Eu não tenho planos de parar de estudar, pelo contrário, eu nunca pensei. E um outro aspecto importante também é com relação às famílias dos educadores, dos educandos, né? Os alunos, eles têm essa dificuldade e tudo, mas os pais aprendem muito com o programa. Porque tem sempre uma pessoa que vem aqui, traz uma informação, traz outra, e eu busco sempre tentar pegar a linguagem que é mais técnica, que é mais erudita e trazer para a comunidade, trazer para uma linguagem mais fácil de ser entendida, mais fácil de ser compreendida, e com a participação dos ouvintes, a gente vai fazendo as perguntas, os questionamentos, para trazer aquela informação que às vezes está lá dentro da faculdade, lá dentro da comunidade. Isso é importante. Muito bem. Vamos começar a trabalhar hoje? Vamos. Mais do que já estamos? Né? E lembrando, hein, pessoal, esse programa é inteiramente voluntário, tá? Eu e o Luiz, a gente faz aqui porque a gente ama a educação e a gente acredita que isso tem que ser feito mesmo. A gente tem lá o apoio lá do Polo do Santo Antônio, né? O Polo da Multivix, que tem graduação e pós-graduação, mas não há troca de valores, né? Na realidade, a gente só tem isso para poder ajudar, por exemplo, para trazer a gente aqui, né? Pra gente poder também incentivar as pessoas a ir para uma universidade, mas a gente faz isso com muito carinho, com muita vontade. E aliás, falando em pessoas com carinho e pessoas com vontade, o primeiro assunto de hoje é sobre a eleição dos conselheiros tutelares, que vai acontecer nesse domingo no Brasil todo, pessoal. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje, mas é um daqueles assuntos que eu costumo dizer que a gente precisa estar sempre falando dele um pouco mais, né? Poucas pessoas sabem disso, que os conselheiros tutelares que tem na nossa região, que é aquela galera que vai cuidar das questões, né, muito duras em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes, principalmente da segurança desse segmento que é tão fragilizado no nosso país, né? Essas pessoas que trabalham duro também para poder ajudar toda essa rapaziada que muitas vezes está sofrendo problemas sérios em termos de segurança, em termos não só de segurança física, mas de segurança alimentar, segurança psíquica, né? Problemas na escola, uma série de questões que essa galera, que são pessoas da comunidade, que se colocam para poder ajudar isso, né? Só lembrando, o Conselho Tutelar, então, a eleição vai acontecer nesse domingo, está sendo feito junto com o Tribunal Eleitoral, vai usar equipamentos do mesmo jeito que se usou as campanhas, as eleições oficiais para deputados, etc e tal. A Prodabel tem um programa que foi especificamente feito para isso. E aí, é importante a gente saber no nosso bairro, se você não sabe, procura saber quem são os candidatos, tá? Porque esses candidatos vão ser eleitos pela turma das regional. Então nós temos, você sabe, em Belo Horizonte a gente tem 9 regionais. Só lembrando, essa é a 10ª, né? A 10ª edição de eleições de conselheiros tutelares. Então nós estamos aí falando de 40 anos praticamente de pessoas que estão sendo eleitas para ajudar a sua comunidade em relação à seguridade aí das crianças e dos adolescentes, tá? A eleição então vai ser agora nesse domingo de 8 às 17 horas. Onde é que você sabe que onde tem que votar, né? A primeira coisa que você tem que saber é assim, quem que eu vou votar? Procura saber quem são os candidatos da sua regional, porque serão 5 conselheiros tutelares por regional. Nós temos 9 regionais aqui, né? Então serão 5 de cada. E aí tem lá os candidatos, né? Que provavelmente já estão conversando com as pessoas. Até onde eu sei, o WhatsApp de algumas comunidades já tá rolando solto aí as candidaturas e o debate para esse pessoal. Para você saber onde é que você vai votar, tem que entrar no site da prefeitura, tá, pessoal? Porque lá tem todos os endereços de cada uma da regional. Por exemplo, eu peguei rapidamente o daqui da Serra, que é mais próximo aqui da rádio, vai ser na Escola Municipal Senador Levindo Lopes, que vai ser a eleição. Então, é importante você ver qual que é a sua regional,
entra lá e procura saber qual que é o que está mais próximo. Tem 5 ou 6 endereços para cada regional, eu acho que isso vai ser legal para as pessoas irem, tá legal? A gente só pode votar em um candidato por vez, né? Não pode votar em 2 ou 3, só pode votar em um, mesmo que sejam 5 as vagas, tá? Você vai votar em um. E aí, você vai ter que levar um documento com foto, carta de identidade, essas coisas que tem lá o CPF e um comprovante de residência. Por que o comprovante de residência? Para você saber, né? Para a pessoa saber que você mora naquela regional. Então você tá capaz de votar naquela região. Não adianta querer votar mais de uma vez, né? Só justamente que a gente tem que ter o CPF. Quando a gente digita o CPF, não tem mais como votar. Então é um voto mesmo por CPF, tá? Então, os candidatos que estão hoje não vieram do nada, viu, pessoal? Já tem um processo de seleção que já está acontecendo há um bom tempo. Esses candidatos passaram por análise de currículo, fizeram testes de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Então, aliás, isso devia ter ser levado, né? E isso devia ser levado, inclusive, para vereador, para deputado estadual, fazer primeiro analisar o currículo primeiro, né? Fazer teste de conhecimento, podia ser também dos outros deputados, né? Não precisa ser só do conselheiro também, não. Vai ter um mandato de 4 anos e tem um salário de R$4.400. Que a princípio a gente pode até pensar assim, nossa, mas é um salário bom. Mas eu estava aqui conversando com o Luiz fora do ar, gente, definitivamente não é uma profissão, um cargo fácil. Você imagina o que é você cuidar das crianças e adolescentes da sua região. Todas as denúncias de, por exemplo, de violência física, de assédio sexual, de assédio moral, problemas mais graves de escola, né? Questões que são muitas vezes familiares, né? Não tem hora, porque obviamente esses problemas não acontecem de 8 às 18. E aí você tem toda uma falta de estrutura, né? Imagina uma criança que está sofrendo um tipo de assédio, um tipo de violência, ok, você vai lá resgatar ela e depois você vai levar ela para onde? Esses problemas não tem hora para acontecer. Esses horas não tem hora para acontecer. Essa falta de estrutura que o Estado dá para os conselheiros também é um negócio problemático. E aí tanto é que nós temos hoje 54 cargos de conselheiros tutelares em Belo Horizonte e apenas 112 candidatos. Você veja que tem, né, assim, 2 para 1. 2 para 1, né? Porque não é muito simples mesmo ser isso também. E essas pessoas merecem, né, ter também, se dedicar o seu tempo para isso, mesmo porque é uma dedicação de 24 horas em relação a isso. Gente, pessoal, meninos de 16, 17 anos, meninos e meninas, 16, 17 anos, podem votar. Gente, conselheiros tutelares que vão, inclusive, tratar do seu segmento de adolescentes, tá? Para isso, você vai levar sua identidade, seu CPF e o comprovante de residência. O comprovante de residência pode estar no nome dos seus pais, tá? Desde que você consiga comprovar isso na carteira, né? Então, se tem lá uma conta de luz, uma conta de telefone, uma conta de água, no nome do responsável que está na sua carteira de identidade que você levou lá para comprovar, aí você pode votar, beleza? Gente, olha só, na eleição passada foram 45 mil pessoas que participaram, é muita gente participando. Então isso é muito bacana, você reservar o seu domingo para você prestar atenção nisso. E olha, procura saber o que está acontecendo antes também, tá? Porque também nos conselheiros tutelares está tendo uma polarização entre os radicais. Tanto radicais de esquerda como radical de direita. E aí, o nosso medo é de acontecer o que aconteceu em outras eleições, tá? A gente está sendo manipulado pelos nossos WhatsApp sem prestar atenção nas coisas, né? Se tem realmente um fake news nisso aí. E quando a gente fala de candidatos radicais, a gente está falando, e conselheiro tutelar, nós estamos falando de coisas que são de costumes, né? Essa discussão sobre tão sensível que é da nossa juventude, ela passa por questões morais, né? Será que, por exemplo, será que tem um candidato, uma candidata que é a favor da discriminação, da discriminação sexual ou racial e que de alguma maneira, sendo conselheira ou conselheiro tutelar, ele vai discriminar determinado jovem ou determinada jovem por conta da sua preferência sexual, por conta da cor da sua pele, por conta da sua opinião política, né? Então, essa preocupação de quem a gente vai colocar lá é uma preocupação importante que a gente não pode deixar entrar nessa discussão boba que a gente está tendo aí sobre muitas questões picuinhas morais e que não tem a ver,
né? Um assédio sexual, por exemplo, gera consequências. E essas consequências, será que a gente pode botar uma moralidade nisso? Será que nós vamos ver casos acontecendo como a gente viu recentemente, de uma criança de 10 anos ser obrigada a ter uma gestação ou ter que fazer um aborto que é legal, né? Quando é em caso de estupro, em caso de crianças assim, porque eu tenho ali uma moral que de repente obriga, né, a fazer isso. A gente tem que prestar muita atenção nisso quando a gente for escolher os nossos candidatos, não deixar essa polarização, né? O bom é que esses conselheiros tutelares são da nossa região, né? Diferente muitas vezes que a gente volta no deputado, no vereador, no senador, que a gente nunca viu a cara, só viu lá na televisão, essas pessoas estão aqui do nosso lado. Então vale a pena conversar com elas, ver se isso tem a ver com a sua, né, com a sua maneira de pensar, né? Principalmente a partir dessa ideia da proteção do jovem e do adolescente, tá bom? Então não vamos deixar essas pautas de costume que são muitas vezes radicalizadas mudar o nosso voto, tá? O voto pro conselheiro titular tem que ser sem preconceito e valorizando toda a diversidade. Então aí, desse domingo, de 8 às 17, vote no seu conselheiro tutelar da sua região e ajude a proteger as crianças e os adolescentes da sua região. Cláudio do céu, vamos pensar aqui que a função do conselheiro não é um emprego que ele está caçando, né? É um papel social, né? De uma importância, de uma relevância muito grande, né? E de um trabalho que é exaustivo. Né? Então não vamos pensar, não, porque vou dar essa mamata pro outro, porque não se trata disso, né? O papel do conselheiro tutelar é de uma enorme importância, né? Mesmo porque de vez em quando a gente já dá uma mamata para um vereador, para um deputado, que depois não vai fazer nada pela gente, né? É verdade. Então, a gente tem que repensar que efetivamente esse voto é um voto que realmente vai fazer diferença na vida da nossa região. É verdade. Cláudio, a gente pensar aqui sobre a educação no mês de setembro. E aí nós vamos falar, sabe o quê? Nós começamos a falar no mês passado, que era o ensino médio. Continuou bombando o assunto do ensino médio, da reforma do ensino médio, né? Então a gente teve a reforma do ensino médio, teve aquela confusão toda, e aí estão fazendo a reforma. O novo velho ensino médio. E aí o novo velho ensino médio, porque acho que o velho não vai acontecer mais. Eu acho que não vão ter retrocesso. Embora nós tivemos uma repensada do Estado em relação a isso. O que acontece agora? O ensino médio, o governo agora está entrando com um novo projeto de lei que vai colocar para o Congresso com essas reformulações que eles fizeram a partir de audiências públicas, conversando com os secretários estaduais dos estados, com as organizações estudantis. Então está indo agora para o Congresso, deve ir agora em outubro, algumas novas propostas para essa educação, para esse ensino médio. Tem uma nova proposta que nós chegamos a ventilar no mês passado, mas ainda na base do nosso, tomara que aconteça, que parece que vai rodar e que eu acho que é fundamental, tá? O ministro da Educação, o Camilo, esqueci o sobrenome dele, né? Camilo Santana? Camilo Santana, bem, muito obrigado. E o Camilo Santana disse que na realidade vai ter um projeto de bolsas e poupança para os estudantes de ensino médio. Ô Luiz, e a grande audiência, a turma que está me escutando, isso é fundamental. Porque 50% dos jovens que entram no ensino médio, eles não completam. Então significa que cada jovem que entra no ensino médio, 2 jovens, um não vai. Significa que no final de 3 anos, 2 caras entram, desses caras um consegue completar o ensino médio. E aí o outro vai fazer o que da vida? Porque não vai ter uma formação. Os empregos de pessoas sem formação, tipo, né, trocador de ônibus, estão sendo perdidos para as tecnologias. Como é que esse sujeito vai sobreviver? Existem muitas vagas. E essas vagas necessitam de ser vagas com pessoas mais qualificadas. Mais qualificadas, com alguma formação. E você não tem o ensino médio? Você não tem, como é que vai fazer? E aí, isso é uma tragédia para o país. Uma tragédia. Então é preciso que esse menino fique na escola. E agora, por que grande parte desse menino não fica na escola? A evasão escolar, ela está relacionada com o bolso, né? Com o bolso, é claro. Quer dizer, esse menino tem que trabalhar, ajudar a sustentar a família, os pais estão ficando velhos, os pais estão perdendo o emprego também, porque muitos deles não têm a qualificação. E agora estão perdendo o emprego, então ele precisa trabalhar. Entre ter que trabalhar para ajudar a família ou se autossustentar,
porque a gente aí vai ter outros problemas, né? De muitas vezes gravidez precoce, casamentos que têm que ser feitos, que são muitos feitos apressadamente, né? Aí tá aí aqueles meninos tendo que sustentar uma família. Então, você tem um monte de problemas aí, se esse problema, em boa parte, passa pro bolso. Fora disso, o adolescente, o jovem, ele quer ter o tênis, ele quer ter... Ele quer ter as suas coisas, que tá virando um adulto. E não é nada demais, não é Faz nenhum absurdo. A indústria do consumo incentiva ele para fazer isso, como é que nós podemos reclamar? Ele quer ter o celular. Né? E aí, agora você tem essa ideia da bolsa, que ainda não definiu quanto, que eu tô morrendo de medo de falar que é bolsa e falar que é R$50 por mês. Aí não adianta nada, né? Mas aí você levar um paralelo aí com Bolsa Família é representativo, aí né? Aí seria bom, né? Então, você ter essa bolsa, e olha que legal, não só a bolsa, mas você também tem uma poupança. Ou seja, você recebe, mas você recebe um outro recurso. Fica guardado que vai ficando guardando enquanto está estudando. Aí eu formo. Aí você recebe. E aí o que eu faço com esse dinheiro? O que eu posso fazer com ele? Ensino superior. Maravilha. Não é legal isso? Maravilha. Essa é a ideia. Ou se é um curso técnico, montar uma pequena empresa, sabe? Ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, esse é um plano que tem tudo a ver para dar certo, porque você imagina isso, ou seja, você vai resolvendo essa vida do rapaz sem ele precisar, do rapaz e da moça, sem ele precisar parar de trabalhar, sem parar de estudar. Então, vamos ver como que vai ficar. Eu gosto do plano. O Camilo Santana, ele foi governador do Ceará, é onde tem a melhor educação do país, no Ceará. Então, tomara que, né, efetivamente traga essa experiência para o país e principalmente para o ensino médio. Então, muito bem. Claro que isso vai ter que ter contrapartida, né? Nós tivemos um enorme problema com Bolsa Família, a Bolsa Família, inclusive, começou muito bem, né? A ideia da Bolsa Família, no princípio, é que você manteria o filho nas escolas e aí você seria responsável por eles e aí você receberia. Só que isso foi deixando de lado e virou só mesmo o CAD único e outros benefícios que são importantes. Mas perdeu a ideia de ligar isso à educação. Já no caso da Bolsa e da poupança do ensino médio, estaria atrelado ao rendimento do jovem na escola. Então ele vai continuar recebendo desde que ele tenha frequência e desde que ele seja aprovado. O Enem podia ser também premiado, né? Não é. Agora sim, o Enem, aliás, nós vamos falar do Enem um pouco mais tarde também. Mas essa questão da bolsa, eu acho que é importante a gente ter essa contrapartida, né? Essa contrapartida da poupança, por exemplo, ainda não está clara. Será que esse recurso que ele vai ter no final, ele já está determinado para algum tipo de investimento, como por exemplo ensino superior ou abertura de uma empresa, ou não? É um dinheiro. Um aperfeiçoamento técnico, né? Ou alguma coisa vai estar atrelado ou não? Ele vai poder tirar isso como uma espécie de fundo de garantia, né? Então a gente não sabe. Ou talvez empreender? Então vamos ver como é que vai ficar, mas eu acho que a ideia é boa. De qualquer maneira, outras alterações que o governo está mandando para o Congresso em relação às questões, mais uma vez, né? Da carga disciplinar. Já está acordado, vai aumentar de 60% para 80% aquelas disciplinas tradicionais, português, matemática, que era a grande crítica, básico, né? 5 horas por dia para poder pegar toda a carga possível ali também durante esses 3 anos, tá? Mas no mês passado eu disse que estavam negociando que dos 5 itinerários que tinham, ia ficar somente 3, né? Português e matemática e ciências da natureza, português e matemática, ciências humanas e sociais, né? E a quinta era escola técnica. Isso retornou ao modelo antigo, né? Vai continuar sendo a 5. Embora você vai aumentar a carga horária das obrigatórias, mas vai continuar os 5 itinerários formativos. Só que eles mudaram de nome. Então vai ser assim, linguagem, matemática, ciências da natureza, linguagens, matemáticas, ciências humanas e sociais, linguagem, ciências humanas e sociais, linguagens, ciências humanas, sociais e ciências da natureza e matemática, ciências humanas, sociais e ciências da natureza. Vou resumir porque ficou confuso. Na realidade nós temos então 4 ali, digamos... Competências. Competências, isso mesmo, obrigado. Que é linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais. Nessas 4, uma falta. Então é como se o aluno pudesse falar assim, das 4 eu tenho que escolher 3. Já tá bom, porque no anterior você tinha que escolher só 2 e outras 2 ficavam de fora, né? Então já é uma coisa. Outra, as escolas vão poder oferecer no mínimo 2, mas não precisa ter as 4. Mas, de uma certa forma, já corrigiu um pouco aquela história
de que você teria uma escola que não teria forma alguma ciências humanas e ciências sociais. Tem que ter. Agora, pelo menos uma dessa vai ter, né? Tá certo. E aí, isso, de uma certa forma, corrige essa história também, porque essa mudança para os dois eixos não agradou muito lá os secretários lá do estado, tá bom? Então vai precisar oferecer isso. Portanto, né? E uma coisa que na outra estava acertado e que não vai ter mais, que são vetaram o ensino médio à distância. Eu não tenho opinião formada sobre isso ainda não. A princípio eu acho até que não é uma coisa muito ruim, é uma coisa que a gente deve estudar. Mas eu sempre fico pensando que num país continental como o nosso, você não oferecer uma tecnologia para pregar aquele aluno da educação à distância que está lá no Ricão, né, que vai fazer ele obrigar a sair, eu sei lá, tenho lá minhas dúvidas. Ainda tem que entender, pensar um pouco mais sobre isso. Eu penso sempre sobre educação híbrida, sabe? Talvez uma educação híbrida. Agora, por outro lado, assim, você tem um crescimento muito grande de institutos técnicos pelo interior do país, que não é muito noticiado, né? E aí, talvez esse instituto técnico também, que dá ensino médio, né? Ele também possa ser apropriado para isso. Não tenho opinião sobre isso, não. Acho que quando a legislação está falando para proibir a educação à distância para o ensino médio, está querendo coibir um monte de empresas, de escolinhas que gostariam de ganhar dinheiro de uma maneira meio, né, fraudulenta, uma coisa que não seria muito legal, né? Mas aí quando você pensa que você pode atingir aquele aluno que está lá naquele lugar... Pode ter um modelo híbrido, né? Um híbrido, né? De repente, o que acontecia, inclusive, na educação rural, que era muito legal, né? Que você tinha assim, o cara... aliás, isso ainda quando ele ia pra ainda. Rua, que é o centro, né, da cidade. Não, educação rural, quando você tem uma educação, que eu esqueci o nome aqui agora, minha grande mestre Maria Cândida, ela estuda sobre isso e tem um nome específico, que é os garotos e garotas estudam na escola física quando não tem safra. E aí, quando você tem a colheita, você tem essas coisas, aí eles estão no campo. Entendi. E aí eles vão ter, né, outro tipo de estudo lá no campo. E aí, quando você tá naquela entre safra, aí ele vai pra escola. Então, e pode ficar o dia inteiro, às vezes. Exatamente. Então, acho que isso é uma coisa que a educação tem criatividade. Devemos pensar nisso, né? A resolver. Muito bacana, muito bacana. Vamos pro próximo assunto? Vamos pensar nos Falando em educação à distância, inclusive. Educação à distância. Olha, Cláudio, o que é que nós temos para poder falar no mês de setembro ainda com relação à educação? Saiu uma pesquisa interessantíssima, que é 78%, aproveitando isso, né? Gente, eu vou voltar meu exemplo de novo para todo mundo que tá aí. Tô fazendo 59 anos agora em novembro. Tá? 60 aí. 60 quase. Voltei a estudar história para ter uma licenciatura. Por que eu quero ter uma licenciatura? Porque eu acho que em algum momento eu gostaria de estar numa escola básica. Ensinar, tá ali. Aluno é uma coisa que me alimenta muito, assim, me dá uma energia muito legal. E eu achei que seria uma coisa bacana eu ter essa licenciatura, eu não tenho essa experiência de aulas em ensino básico, tem ensino superior. Tem algumas oficinas, mas não é a mesma coisa, né? Tio Cláudio é muito bom. Muito obrigado, muito bom. agradeço sua delicadeza. E aí descobri, nessa pesquisa, que 78% dos cursos de licenciatura e pedagogia, eu vou precisar de você me ajudar nisso aqui agora, tá? 78% dos cursos de licenciatura e pedagogia estão abaixo dos 640 pontos do Enem. Ou seja, eu tenho hoje, a média geralmente é 50%. Isso quer dizer o seguinte, Luiz, aí eu queria que você explicasse para a audiência, que você tem experiência disso, que 30% dos cursos do SISU hoje são de pedagogia e licenciatura. E que muitos cursos de licenciatura, se eu tiver 550 pontos no Enem, eu consigo entrar numa universidade federal. Ô Cláudio, como eu te falei, eu já fiz, agora vou entrar na 7ª edição do Enem. Acho que vou entrar na 6ª edição do Enem, que eu tento entrar para fazer uma licenciatura, inclusive, né? E não consigo. E tiro a nota de 600 e pouco, 700 e pouco, e não consigo. Porque existe um aspecto que é importante a gente pensar aqui, que esses cursos de pedagogia, de núcleo comum, eles têm uma pontuação que a gente supostamente acha que é baixa, mas não é. Quando se trata de ir para uma universidade federal, por exemplo, a UFMG, é bastante concorrido. Mas nós temos, felizmente, as cotas. Então a nota cai para o não cotista, para o cotista, mas para o não cotista a nota tem que ser alta, né? Então eu apelo aqui para as pessoas que estudou em escola pública, que tem condição de ter uma pontuação melhor,
para poder valorizar e entrar, porque é muito interessante isso. Você imagina então, pessoal, assim, a gente tem tanto problema, a gente tem dois problemas enormes, né? Primeiro, a gente tem um problema de educação no país. Então, nós estamos precisando de professor. Precisando de professor. Por outro lado, nós temos um problema de formação, de empregabilidade. A gente está precisando de emprego. Então, veja, eu tenho de um lado uma possibilidade de continuar. Aliás, terceira vantagem, eu tenho a possibilidade de estudar numa federal, numa escola pública, de alta qualidade, para ser professor, não é? É verdade. Que é uma coisa que o país está precisando, e com uma pontuação relativamente baixa, que pode ajudar essa educação que não foi lá uma Brastemp, não foi lá a melhor coisa que a pessoa, que a escola deu para a pessoa, mas que é o suficiente para ela fazer uma carreira. E aí, a gente, é uma coisa que, por exemplo, é preciso que as escolas ajudem a gente nisso, porque quando você pergunta lá na escola quem quer ser professor, raramente você tem o braço de crianças e de jovens levantando a mão. Quer ser youtuber, né? Quer ser Mas qual que é o grande problema disso? É que nós temos uma desvalorização da profissão do professor muito grande, né? O professor não é um sujeito que é considerado profissionalmente uma coisa, uma profissão como um médico, um advogado, um engenheiro. E isso, muitas das vezes, somos nós que incutimos nos nossos jovens. Quando a gente reclama demais de professor, quando a gente, né, fala da questão salarial, que é verdadeira, né? Que tem uma ser claro que ganha muito pouco, né? Mas, ainda assim, é uma profissão valorosa. Qualquer que seja a profissão, precisa de um professor. Então, é importante incentivar as pessoas de que olhar para a profissão do professor com uma visão boa, com uma visão de uma coisa que é importante, que dinheiro não é tudo, né? Importante é dinheiro. O salário não é grande coisa, mas dá para ajudar a pagar as boletas, né? Dá para você ter uma vida digna em alguns casos, né? Em boa parte dos casos. Não dá para eu comprar um carro do ano, mas eu consigo, né? Se eu entrar num concurso público, numa prefeitura, num estado. Cláudio, né? aí você tocou num ponto importante, que é a questão de você entrar numa boa escola e fazer uma licenciatura e você poder participar dos certames da educação pública, né? E conseguir um bom emprego. Olha, você vê com frequência concursos públicos para professor de física. Não tem. De matemática, não tem. Exatamente. Outro dia eu vi uma reportagem sobre isso também, assim, de abrindo e principalmente em prefeituras do interior, que abre e você não tem candidatos para ser professor. E aí imagina você que quer de repente voltar para o interior, né? Você pode, o custo de vida é menor, portanto o salário que você tiver lá tem uma qualidade de vida que você vai dar conta de ter, que vai ser digna, etc, né? Você vai conseguir passar, se você conseguir passar no Enem, né? No 550 e consegue entrar numa universidade, a universidade vai te dar a base para você passar. E aí você tem uma profissão que vou te contar para você, é uma profissão digna, um emprego público. E outra coisa, uma profissão que você muda a vida das pessoas. Não tem nada para mim, ô Luiz, nada mais para mim gratificante do que ser professor. Hoje eu terminei uma turma que eu estava dando aula e aí no final uma aluna que eu achei que não estava gostando da aula de jeito nenhum, que ela estava sempre com uma cara meio amarrada para mim, e aí ela voltava e falou assim para mim: professor, você foi o melhor professor que eu tive esse ano. Eu posso te dar um abraço? Olha que coisa. E aí, com isso, os outros, não, eu também quero. Sabe assim, tem coisa melhor do que você saber que se você fez diferença na vida das pessoas. Como diz o Mário Cortella, que eu gosto muito, né? Mário Sérgio Cortella? Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: podemos. Que a gente tem que fazer, para que a nossa vida não seja fútil e seja inútil, a gente tem que marcar a vida das pessoas, nem que seja com um pontinho, com uma informação, com alguma coisa, porque é aí que a gente alcança a eternidade, deixando um pouco de nós em cada uma dessas pessoas. Então o professor faz isso o tempo todo. Gente, pensem na professor como profissão. Você hoje então tem concursos públicos, lugares que estão precisando de professor. Então, que seja licenciatura, ser professor de história, física, matemática, português, letras ou pedagogia, que são os gestores da educação, que vão coordenar as escolas, etc. Ou ensino de 1 ao quarto ano, ao quinto ano, que é o caso da turma da pedagogia, né? Então é uma profissão legal. E agora você tem essa grande diferenciação de que se você tiver ali
uma pontuação que provavelmente a gente não conseguiria passar em outros cursos mais renomados, a gente consegue mais ter. Procurados, mais procurados, né? A gente consegue ter. Fora que a educação à distância também, né? Você consegue também nos cursos privados pagar barato. Eu, por exemplo, tô pagando R$150 por mês. R$150? Para fazer o meu curso de história. E tem um diploma reconhecido. Esse diploma seu é igual de quem tá na federal. Vai ser no mesmo reconhecimento. Eu vou poder ser professor como qualquer outra pessoa. Você vai concorrer naquela vaga? Vou concorrer naquela vaga do mesmo jeito que qualquer outra pessoa que tem o diploma, né? Então, tem muitas possibilidades. Não sei se você lembra o Richarlison Pontoni, que foi um aluno meu. Pontoni já esteve aqui com a gente. Já teve, teve aqui. Ele é professor da UENG, tem mestrado. Tá fazendo pedagogia à distância. Porque eu falo assim, eu quero entrar nas escolas. Ele fala assim, aquele jeitão dele, eu quero entrar nas escolas básicas, ensinar as pessoas sobre os meninos lá. Esses meninos estão chegando na universidade, estão chegando muito burro. Deixa eu ir lá, então, falar com eles diretamente. Tá fazendo pedagogia. Então, assim, é muito legal a gente pensar isso, e porque também você tem, então, essa possibilidade de ter instituições que os cursos de licenciatura podem oferecer. Muitas secretarias de Estado têm oferecido também cursos gratuitos, porque como falta, existe sempre alguns projetos de Estado. Minas Gerais teve um ano passado que foi oferecer gratuitamente cursos de licenciatura. Você veja o desespero do Estado em precisar de professor, tá? Então, gente, é isso. Vamos valorizar a profissão do professor, ela tá cheia de oportunidades agora acontecendo, né? Nós voltamos a ter um rumo melhor, acredito que nós vamos voltar a ter um pouco mais de valorização da educação, os concursos voltaram a abrir, e aí a gente tem que ter e vamos ensinar essa rapaziada, porque todo mundo pode ensinar alguma coisa. Se a gente tiver uma formação adequada, podemos ensinar melhor ainda. O que eu tô aprendendo no curso de história não tá no gibi. A gente tá sempre aprendendo, né? Olha, você está sintonizado aqui na 106,7, Autêntica Favela FM, no programa Educação é para Todos, que sempre traz aqui um convidado especial para tratar de um assunto que seja relevante para a educação. E na última quinta-feira do mês, como é hoje, o professor Cláudio Magalhães vem aqui para tratar dos assuntos que são notícia na educação e trazer sempre uma luz aqui para a gente refletir em cima do cenário educacional na nossa realidade. E aqui o Carlos Reis, que participando aqui pelo 996611067, ele diz o seguinte: meninos de 16, 17 anos podem votar. Pode ajudar a decidir o futuro do país. Com essa idade, já pode trabalhar também. O jovem, para conseguir fazer um bom ensino médio, tem que trabalhar para conseguir se manter. Estou totalmente de acordo. Parabéns pelo assunto abordado. Tomara que tenha algum político aí ouvindo. Muito bem, cara. Obrigado, muito legal, muito bom, muito bom. E agora, aquela notícia, boa notícia sempre que a gente traz no final do programa, né? Eu sempre me coloco assim, muitas vezes eu trago só notícia ruim, se bem que agora hoje foi um dia de notícias boas, né? Notícias boas. Conselho tutelar, os projetos de alteração de ensino médio, né? Acho que é notícias boas. Hoje vamos encerrar com essa que acho que já todo mundo tá sabendo. Todo mundo tá sabendo. Mas a gente tem que falar, porque ela é boa demais. É boa demais. Pessoal, a nossa escolinha aqui, a Escola Municipal Professor Edson Pizan, para estar ali na beiradinha, para ser considerado uma das melhores, se não a melhor entre escola. As 3, né? Do mundo. Do mundo. Gente, e não é de 10 países, não. São deixa eu ver aqui, de 108 países. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso? É muito país, é muita escola. E olha só, eu vou falar um pouquinho dos projetos para vocês e como é que eles são legais. Então, primeiro assim, para quem tá escutando e não é aqui do Serrão, vamos lembrar que a escola não é uma escolinha pequena não, gente. Tem 600 alunos, cerca de 600 alunos, e aí entre 6 e 69 anos. Olha, nós falando de gente estudando de tudo quanto é jeito, né? Tem gente mais velha que a gente. Tem gente mais velha que a gente. Quase, né? Um pouquinho só, mas tá um pouquinho mais que a gente. Mas tá lá estudando no EJA, então é importante demais estar lá também. Gente, e aí, são várias categorias, tá? Então, a Escola Municipal Professor Edson Pizan, ela tá concorrendo à categoria de colaboração com a comunidade. Eu acho uma categoria show de bola. Se é para concorrer alguma, é essa, né? De colaboração com a rapaziada, tá? A escola fora dos muros. Os outros são... Então, ela tá concorrendo com mais 2 escolas, ela é finalista, tá? Com 2 escolas, uma da África do Sul e outra dos Estados Unidos. Ela já tem medalha de bronze aí, No mínimo já tem medalha de bronze. Imagine, volta a dizer, gente, nós temos que parar com essa história de ficar achando que segundo ou terceiro lugar não é a mesma coisa.
né? Gente, 108 países. É muito país e é muitas escolas. Ela já é uma escola vitoriosa. Ela é a única representante do Brasil. Não, pelo jeito da América Latina, aliás, né? Da América Latina e da América Central e da Europa. Você imagina, a África do Sul, isso, olha, é um negócio maluco. Muito bom. Então, é fantástico. Vocês só estão autorizados a zoar quem fica em segundo lugar se ele for flamenguista. Né? O resto, vocês não têm direito de ficar zoando, porque segundo lugar é um lugar excelente, maravilhoso. E terceiro lugar também já são a turma vitoriosa. Mas, dia 4 de novembro sai o resultado. E a gente vai saber. Eu pensei que eu já podia trazer notícia aqui para falar para vocês votarem, porque é uma votação mundial. E aí, só que já encerraram as votações. Então o resultado já existiu, já tá lá. Ele só vai ser anunciado dia 4, né? E aí vamos esperar. O projeto, para quem é aqui do Serrão, já deve ter visto, já, gente, que é aquele projeto do Mais Favela, Menos Lixo. Que é um projeto que foi feito coordenado pela professora, que já tem um nome que tem tudo a ver com o projeto, né, que chama Flor, né? A professora já chama Flor, já tá, até o nome da professora coordenadora já tem a ver, que é a Flor Esteva, e ela que coordenou esse projeto. Quem anda aqui, você percebe realmente que aqui o Serrão é bem limpo, né? Você tem os ganchos ali onde tá o pessoal para recolher. Quando você chega aqui, você vê, realmente, isso é uma realidade. É uma realidade, né? Nada fantasiado. Eu quando vi aquilo, eu tava passando e vi gancho. Que negócio, eu nunca vi isso em lugar nenhum. E aí nunca viu por quê? Porque tava limpo, né? E as coisas estavam lá e a gente não estava percebendo. Então é muito legal. Quem promove esse concurso mundial é a ONG T4, T4 Education, tá? E quem ganhar vai ganhar $50 mil, tá? Mais ou menos aí uns R$250 mil pro projeto. O projeto, para quem não sabe, entra lá na internet para saber um pouco mais, mas ele trata sobre a conscientização da população pela própria escola, né? Ou seja, a conscientização da comunidade pela escola dos seus filhos. E como a gente tem gente até de 69 anos lá, até a sua própria escola. A conscientização da sua própria escola. E dos netos. E do descarte irregular do lixo nos becos e nas ruas, né? E aí tem umas pegadas da comunidade que é muito legal, que alguém da comunidade falou assim: o problema do lixo aqui, gente, muitas das vezes é que tem muito cachorro, tem muito bicho. E aí não adianta você botar o saquinho ali, que ele vem e rasga e espalha. E aí botaram os ganchinhos, que agora os cachorros, os porcos e outros bichos não dão conta de rasgar. Botaram a questão do horário, que é uma questão fundamental, né? Pra que eu vou botar um lixo às 7 horas da noite, se ele só vai ser recolhido amanhã? Né? Mas tem um ganchinho com o número da casa. Que legal. Não é bacana isso? Esse é seu gancho. Você coloca o seu lixo no seu gancho, não coloca no meu. E é muito legal. E a professora Flor disse que se ganhar, ela vai usar esse recurso, a escola vai usar esse recurso para tentar fazer com que esse projeto não só se aprimore, mas seja levada para as outras escolas. Bacana, não é? Demais. Agora, eu acho, viu, professora Flor e a equipe toda da escola, que não precisa ganhar esse prêmio não, né? Alô, Secretaria da Educação, né? Podia abarcar esse projeto, pegar e fazer independente do prêmio, porque eles já são vencedores, né? Já são vencedores. E aí eu queria aproveitar esse finalzinho aqui, dar um grande abraço para toda a equipe da Escola Municipal, professor Edson Pisani, porque fantástico isso, parabéns para mim, pro professor Luiz, vocês já são campeão do mundo, eu não preciso ver o resultado, dia 4, para mim já são campeão do mundo já, né? Parabenizar a diretora Eliseura Fiuza e a equipe. E olha, nós vamos entrar em contato com vocês, porque vocês vão vir aqui participar do programa, que a gente quer que vocês contem pra gente essa aventura, que vocês merecem toda e qualquer comemoração e publicitação deste projeto maravilhoso que vocês têm. Estamos esperando vocês aqui. Olha, Cláudio, quando a gente pensa na educação de uma forma ampla, existe algumas dificuldades que nós temos de enfrentar a realidade dura que as pessoas têm, porque você precisa de trabalhar, você precisa de arranjar dinheiro, fazer seus corres, né? Para poder... E como sair desse ciclo, né? Como que você consegue sobreviver com essa dificuldade toda que nós temos, né? Então, quando a gente pensa sobre a educação, a gente tem que pensar que o aluno, ele precisa de um incentivo, né? De um reforço. E uma estrutura para isso. Por trás, né? É muito difícil. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante, como que você falou aí agora há pouco, sobre essa notícia
de ter essa bolsa para o ensino médio, isso assim, mexe com toda a lógica de funcionamento do ensino médio, né? Então eu achei muito interessante, o programa de hoje foi muito importante para isso. E é importante a gente lembrar, gente, que não precisamos depender só do Estado, não. A gente tem muito empresário aí que tem como funcionário um garoto no ensino médio. Então, seria muito importante que esses empresários que têm o jovem aprendiz, né? Não só aproveitar essa força de trabalho. O jovem aprendiz é mais barato para mim. Poxa, mas a gente tem uma responsabilidade social com esse jovem. Será que não vale a pena esse empresário dar essa bolsa para continuidade do estudo? Que ele possa dizer pro jovem aprendiz, eu vou te dar essa bolsa, agora eu vou cobrar resultado. Eu quero que você me traga aqui a frequência, eu quero também aqui as notas. Enquanto você fizer isso, nós vamos ter empresa. E para empresa é uma maravilha. Porque se esse rapaz estudar, tiver incentivo para estudar, ele se formar bem no ensino médio, quem é que tá melhorando? Ele vai trazer esse conhecimento para onde? Para dentro da própria empresa. Não é? Então, assim, é possível que os empresários tirem um pouquinho o escorpião do bolso, né? E pense que você empregar o sujeito para poder fazer com que esse sujeito estude é melhor para todo mundo. E não é só também a própria empresa, né? Não é só a própria empresa. Os clubes, por exemplo, de diretor e lojista, as empresas que têm as suas fundações. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, as grandes empresas que ganham muito dinheiro têm fundações específicas de apoio aos estudantes. Então, nós precisamos tirar um pouco da cabeça dos nossos empresários capitalistas ali, selvagens, de que é só o Estado que é responsável pela educação das pessoas, né? Se ele quiser ter um bom funcionário, se ele quiser ter uma empresa que funcione bem, ele tem que investir na educação dos seus funcionários, da sua equipe e dos seus jovens. Certo. E aí, a partir daí, não deixar só para o Estado poder fazer. Que a gente pense essa ideia da poupança, que a gente pense da poupança para o ensino médio e da bolsa para o ensino médio, que ela seja também aplicada pelos setores privados. Ô, Cláudio, quando a gente fecha o programa de hoje com uma lógica muito interessante. É o terceiro ano do programa Educação para Todos. E eu agradeço imensamente ao Misael Valino. Sim, claro. A Rádio Favela. Que é o que criou a rádio, sem ele não estava nem aqui. Não, e você sabe o que é interessante? Que a rádio sai daqui e vai para o mundo. Aí você vê a escola Edson Pisani saindo daqui e indo para o mundo. E você pega essa outra notícia aqui, que é o Henrique Portugal, que é do Skank, né? Tô aqui vendo na página da Itatiaia, que ele vai pagar um visto para o bailarino do aglomerado da Serra que ganhou uma bolsa nos Estados Unidos. E ele dizendo assim, né? Eu tenho que ajudar. Devia lembrar que esse muito case legal. É um caso muito legal, porque é de um bailarino que se destacou enormemente, né? Eu vou pedir autorização lá da Itatiaia pra gente ler a notícia, né? Acho que vale a pena, né? Então, o músico Henrique Portugal, tecladista do Skank, é isso que eu tô dizendo. O tecladista do Skank, ele é um empresário. Ele é um cara que ganha dinheiro com a sociedade de consumo. E ele simplesmente fala o seguinte, espera aí, eu tenho que ajudar isso também. Essa é parte disso. Provavelmente, boa parte das pessoas, de gente que foi no meu show, são gente de aglomerados, são gente da periferia que gosta desse cara. Esse pessoal me ajudou a pagar minhas boletas. Ele, Samuel e tudo. Exatamente. Cara, então, peraí, eu tenho que dar um retorno pra isso, né? E aí, como ele tá dizendo, se comoveu com a história do bailarino Dirhan Pierre Cardoso, 19 anos, jovem aqui do aglomerado da Serra, que ganhou uma bolsa para entregar a companhia jovem da Atlanta Ballet. Olha só, nos Estados Unidos. O dançarino e o músico participaram do programa Rádio Vivo nessa quinta-feira lá na Itatiaia e que se encontraram no estúdio. Então, olha só, o Dilan precisava arrecadar R$20 mil. Vamos combinar, né, gente? Isso pro Skank é dia de pinga, né? E aí, só que alguém tem que deixar de tomar pinga para poder pagar. Então, muito legal o Henrique ter pensado em fazer isso. E todas as outras pessoas podiam pensar em fazer isso. Então, com esse custo, ele vai pagar o custo da viagem, com a passagem de avião e seguro de saúde. Um dos itens que ele precisa bancar é o visto, que realmente, né, gente, tirar visto é um negócio bem caro. Então, veja, agora, olha só, isso só não resolve a vida do Dilan, não, né? Porque ele vai ter que se sustentar lá. Será que tem uma bolsa? Será que a gente consegue? Será que ele tem esse recurso visto também? Gente, e é isso que a gente precisa. O dinheiro é distribuído muito desigualmente no mundo. Cada vez mais está assim.
você tem pouquíssimos ganhando muito e muitos ganhando pouco. A gente precisa de pessoas como o Henrique Portugal para esfregar na cara de todos esses empresários que é possível você mudar a vida de uma pessoa, inclusive mudar a vida de um país. Você imagina o bailarino Djihan, ele já se transformou numa referência para as comunidades, não é? Então, você imagina, quanto mais a gente souber dele, mais crianças aqui da comunidade vão falar o seguinte: eu também quero fazer balé. E olha, tem uma coisa, inclusive, é de gênero. Por que não é uma bailarina? Porque o que se eu tiver um menino que quer ser bailarino, não vai mexer, que não sei o quê. Não. Ele fala assim: não, peraí, se o Djihan fez isso, eu também posso fazer. Então, esses exemplos são muito importantes. A gente viu aí, né? Quando você tem uma tecladista, uma tenista que ganhou lá o campeonato lá nos Estados Unidos, no dia seguinte tinha um monte de gente fazendo matrícula para jogar tênis. Então, essas pessoas são muito importantes para servir de incentivo para as outras. E isso é papel fundamental para a iniciativa privada também. Henrique, você passeia de coração no meu coração. Agradeço aqui passeia de patinete no meu coração, tá bom? Agradeço aqui o Rômulo Ávila. Que sirva de exemplo para todo mundo. E oi? Agradeço aqui o Rômulo Ávila, que é lá da Itatiaia, que fez a matéria. Fez a reportagem. Muito bacana. Isso aí, colega. Maravilha. É isso. Que maravilha. Terminando com a notícia melhor ainda. É a educação. É o aglomerado da Serra para o mundo. Exato. 2 vezes hoje, né? 3 vezes. 3? 3, velho. Porque a rádio. Nós estamos com 3 anos da rádio. A rádio, o nosso amigo Djihan e a escola. E a escola. Né? Que maravilha. Para o mundo. Gente, muito obrigado. O programa Educação para Todos volta na próxima quinta-feira, trazendo para você um convidado importante que trata de assuntos relevantes da educação e que você vai participar pelo 996611067, aqui em 106,7 Autêntica Favela FM. Muito obrigado, professor Cláudio. Um abraço para todo mundo e um excelente fim de semana. Um abraço. Até lá.